caso ocorresse uma internação com mais de 14 dias de sintomas e colocasse para a Covid, a diretoria entrava em contato e fazia que a gente mudasse o sentido. Só que o resultado que veio depois acaba sendo uma subnotificação, porque se eu mudo o diagnóstico, é como se o paciente tivesse outra doença e não Covid. Fala, seus diagramados, tem muita gente que acredita ser um exagero comparar o bolsonarismo com o nazismo. Só se for em relação à música, já que no regime alemão o ícone era Wagner e aqui é Gustavo Lima. Mas tirando essa vantagem, irrelevante até dos europeus, há muita semelhança. Apesar que, obviamente, seria impossível qualquer projeto político nacional emular de forma integral algo que ocorreu na Alemanha há quase um século. Porém, durante a pandemia, houve muito esforço para copiar os ideais de Adolfinho e, principalmente, de Mengele, que, olha só a coincidência, se refugiou para o Brasil e passou seus últimos dias de vida em Bertioga, onde morreu afogado ao sofrer um AVC no mar. Eu fico muito triste, cara, aberto, filho da puta! Médico e militar nazista, Mengele ficou conhecido pela crueldade dos experimentos humanos que não tinham qualquer consideração pela saúde ou segurança das vítimas. Entre suas obsessões estavam gêmeos idênticos, pessoas de olhos com cores diferentes, anões e humanos com anormalidades. Essas duas últimas fixações, o programa Pânico na TV também compartilhava. Já no Brasil de 2020, não foi um só homem que ficou responsável por esse modus operandi medicinal mengeliano, e sim uma rede composta por profissionais da saúde, conselhos de medicina, Ministério da Saúde Federal e operadoras de planos como a Hapvida e, em especial, a Prevent Senior, que foi convocada pela CPI para explicar como eram estabelecidos os experimentos sobre tratamento precoce em seus hospitais. A história é muito possivelmente o maior escândalo brasileiro na área da saúde e envolve a família Bolsonaro, que durante todo o ano de 2020 elogiou a abordagem de tratamento da Prevent Senior e criticava o SUS por não adotar o mesmo tipo de protocolo. Apesar de nenhum integrante da família ser médico, eles tinham uma certeza tão absoluta sobre a eficácia do tratamento precoce com drogas como ivermectina, cloro e hidroxicloroquina que até dá para começar a cogitar se aí não havia até um interesse de menosprezar o SUS e enaltecer a saúde privada. No dia 24 de março deste ano, foi instaurada uma investigação no Ministério Público de São Paulo que visa descobrir se a Prevent Senior pressionava os médicos a receitarem o kit Covid com o objetivo final de diminuir a lotação das UTIs. No material recebido pelo MP, os profissionais acusam a rede de obrigar que toda consulta de suspeita de Covid seguisse o protocolo de oferecer ao paciente pelo menos a flutamida e o etanercept. Esses nomes parecem novidade para vocês? Pois para mim parece também. E a exemplo de outras drogas mais populares durante a pandemia, elas também nunca foram consideradas eficazes contra o coronavírus por ninguém. A flutamida, por exemplo, é um fármaco usado no tratamento de câncer de próstata. Já o etanercept serve para tratar artrite e é contraindicado para pacientes com infecções ativas sérias. O inquérito civil apura ainda suposta prática de distribuição generalizada do chamado kit Covid, composto por medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina. Esses remédios são indicados para outros tratamentos, como malária ou infestação por parasita. A ivermectina serviria, por exemplo, para exterminar todo o governo, mas não a Covid. Segundo a promotoria, há suspeita de que as receitas eram distribuídas ainda antes da consulta, até para pessoas à espera do exame da Covid. Assinada por um diretor executivo da Prevent Senior, a prescrição aconteceria mesmo sem a comprovação da patologia ou do histórico médico do paciente. Basicamente, se você desse o azar de entrar num hospital da Prevent Senior, ganhava o kit Covid como um brinde, mesmo que estivesse ali para tratar de uma crista de galo. A CPI da Covid recebeu um dossiê com uma série de denúncias de irregularidades elaborado por médicos e ex-médicos da Prevent Senior. O documento informa que a disseminação da cloroquina e outras medicações
foi resultado de um acordo entre o governo e a Prevent. De acordo com o dossiê, o estudo realizado pelo Plano de Saúde sobre as drogas, que começou no início de 2020, foi um desdobramento desse acordo. Um médico que trabalhava na Prevent e mantinha contato próximo e frequente com os diretores da operadora na época, afirmou à Globo News que esse estudo foi manipulado para demonstrar a eficácia da cloroquina. Segundo ele, o resultado já estava pronto até antes da conclusão do estudo. Veja só, isso aí poderia ter sido feito até mesmo por um especialista na tática do viés de confirmação, como o senador gaúcho Luiz Carlos Reis. Não precisava de médico para isso não. A pesquisa começou a ser feita em 25 de março do ano passado. Em uma mensagem publicada em grupos de aplicativos de mensagem, o diretor da Prevent, Fernando Oikawa, fala pela primeira vez do estudo e orienta os subordinados a não avisarem os pacientes e familiares sobre a medicação. Abre aspas para o Fernando. Iremos iniciar o protocolo de hidroxicloroquina e azitromicina. Por favor, não informem o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa. Fecha aspas. Eles ainda acreditavam que estavam na vanguarda da ciência. Eu não sou médico, nem da área da saúde, mas eu tinha certeza que um plano cujo dono formou a banda Dr. Phibes para tocar em festivais de rock em troca de patrocínio master, realmente tinha pouca condição para ser o coordenador do estudo que resultaria no encontro da cura para a Covid. Se nem fugir dos clichês do rock os caras conseguem, imagina liderar uma tarefa tão mais complexa como essa. Abre aspas para a fala petulante de Fernando Oikawa, diretor da Prevent, que circulou nos grupos de Zap Zap da empresa. Esses dados vão mudar a trajetória da medicina nos próximos meses aí no mundo, tá ok? Entrei em contato com o microbiologista Didier Raul e ele citou o nosso trabalho no Twitter. Eu respondi e então a gente precisa ser perfeito, tá? Até o presidente da República citou a gente. Esse áudio tem que ficar aqui, não pode vazar. Então vamos nos reunir às 5 horas hoje numa videoconferência, todos pra gente ajustar os parafusos e todo mundo falar a mesma língua e ter um levantamento perfeito do dado. Enfim, o próprio Raul, que virou meme durante a CPI, reconheceu meses depois que seu estudo não era capaz de indicar a eficácia da medicação. Já a ser citado pelo presidente, na minha visão, é um sinal de alerta sobre estar equivocado. No dia que algum trabalho meu for elogiado pelo Jair, eu deixo de fazer na hora. O resultado do estudo da Prevent foi divulgado dias depois que outro estudo semelhante, realizado em Manaus, foi suspenso em razão da morte de pacientes que ingeriram cloroquina. A pesquisa também não encontrou evidências da eficácia da medicação. Além das suspeitas que recaem sobre o estudo, há indícios de que a operadora subnotificou mortes por Covid ocorridas em suas unidades. A Globo News conversou com outra médica que trabalhou na Prevent e afirmou que essa prática tem ocorrido pelo menos desde julho de 2020. Em uma mensagem enviada a grupos de aplicativos, outro diretor da Prevent determina aos coordenadores das unidades que alterem o código de diagnóstico, o CID, dos pacientes que deram entrada com Covid-19 após algumas semanas de internação. Abre aspas. Após 14 dias do início dos sintomas, pacientes de enfermaria ou apartamento, ou 21 dias, pacientes com passagens em UTI ou leito híbrido, o CID deve ser modificado para qualquer outro, exceto Covid-19, para que possamos identificar os pacientes que já não têm mais necessidade de isolamento. Início imediato. O mesmo guia ainda mostra que a Prevent Senior continua testando outras 2 medicações nos pacientes. A bicalutamida, um inibidor de hormônios masculinos contraindicado para mulheres, e a chamada pílula do açaí também foram testadas. A denúncia afirma ainda que a Prevent realizou uma série de tratamentos experimentais em seus pacientes, muitas vezes sem que houvesse consentimento. O texto diz que pacientes foram usados como cobaias humanas para testar medicações contra a Covid. Em nota, a Prevent diz que sempre atuou dentro dos parâmetros éticos e legais e, sobretudo, com muito respeito aos beneficiários. Todas as dúvidas e questionamentos formulados pela CPI foram devidamente esclarecidos junto às autoridades competentes. E o show de horrores não começou na pandemia. Segundo as denúncias, havia uma cultura de colocar em cuidados paliativos exclusivos os pacientes mais idosos o máximo possível, mesmo quando havia possibilidade de recuperação.
o cara que colocava paciente na bomba de morfina dentro do Prevent Senior era valorizado. Deve ser por toda essa crueldade na atuação que a família sempre foi entusiasta do plano de saúde. Em 5 de abril de 2020, Bolsonaro realizou até live com Paolo Zanotto e Pedro Batista Júnior, ambos da Prevent Senior. No dia 18 do mesmo mês, Flávio enaltece o plano e critica o SUS por não adotar o mesmo protocolo e o pai dele segue no mesmo caminho naquele dia. Já no dia seguinte foi a vez de Eduardo Bolsonaro elogiar a Prevent. O Carluxo não fez nenhum tweet sobre isso, ou pelo menos os tweets do Carluxo ainda não foram encontrados. E por último eu deixarei aqui um vídeo em que Caio Coppola defende o plano quando ainda estava na CNN. O Dr. Pedro Benedito Batista Júnior, que além de cirurgião geral, é diretor clínico dos hospitais da rede Prevent Senior. Essa rede ela é líder em planos de saúde voltados à terceira idade, à melhor idade. Portanto, é uma empresa que tem como segurados justamente as pessoas do grupo de risco da Covid-19. Então, além da preocupação óbvia em cuidar dos seus pacientes idosos, essa empresa tem todos os incentivos econômicos para encontrar um tratamento eficaz contra esse novo vírus. A Prevent Senior escalou, portanto, cientistas, especialistas, alguns deles premiados internacionalmente, para conduzir aí um estudo clínico em maior escala. Eles elaboraram uma pesquisa científica sobre o uso da hidroxicloroquina associada ao antibiótico azitromicina. No prazo estimado de 10 dias, essa pesquisa vai ser publicada numa respeitada revista científica. E, aliás, a última vez que foi visto, Coppola, que também foge e morre de medo de Xandão, estava em um daqueles programas de TV local transmitido com imagem analógica, no qual compara Bolsonaro com o Rambo. Sei lá, numa metáfora em cinema, Bolsonaro é tipo um Rambo. Ele tá lá na selva, é um sobrevivente, arranja confusão com cada um que cruza o seu caminho. A apuração desse escândalo só tem uma coisa boa, se é que dá pra dizer isso. Com ele, caem também todos os influencers bolsonaristas juntos. Vai vendo, Brasil. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica. Para todos aqueles que possam e queiram colaborar. E além do YouTube, estamos presentes ainda no Instagram, no Twitter, no Facebook. Sigam a gente lá. Para todos aqueles que pensavam que não haveria mais nenhum escândalo relacionado à pandemia neste governo, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.